Olha só que interessante. Muitos anos atrás, a 3M ela realizou uma pesquisa e nessa pesquisa ela identificou o seguinte, que quando você aprende alguma coisa, 3 horas depois você só se lembra de 83% do que você aprendeu. E uma semana depois você só se lembra de 3%. Olha que dado interessante e muito relevante para a gente ter atenção a algumas ações do que a gente faz na nossa vida. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre energia certa no lugar exato. E para a gente poder falar sobre isso, eu vou falar sobre produtividade. Mas não a produtividade que você conhece, mas a verdadeira produtividade, aquela como ponto central na sua vida. Então, eu gostaria de mostrar para você como é importante você aprender e aplicar. E o quanto isso potencializa os seus resultados. E com certeza eu quero mostrar para você também como se tornar um PhD, um especialista na sua área, com pequenas ações, não necessariamente tendo que fazer alguma prova, tendo que fazer doutorado, enfim, você não precisa nada disso, só precisa fazer isso que eu vou te ensinar, tá bom? Vai ser um caminho um pouco mais rápido, mas com certeza você chega lá e se torna perito naquilo que você faz. Para quem não me conhece, eu sou Elis Ferraz, sou autora, sou mentora de programas de reprogramação da mente, onde eu utilizo a mente, o poder que você tem na sua mente para potencializar de uma única vez as 5 inteligências, que são as inteligências física, mental, espiritual, de adaptabilidade, intelectual. Muito bem. E a partir dessas inteligências potencializadas é possível você instalar um novo código da produtividade que pode ser feito em até 30 dias, mas o mais interessante de tudo isso é você saber que existem apenas 3 chaves que abrem a porta da transformação na vida de qualquer pessoa. Informação ordenada e organizada, planejamento com execução e mentoria. As pessoas, se têm a informação passo a passo para seguirem, elas conseguem ter resultado mais rapidamente. Se elas planejam e executam, ainda dizia Rancharan, né? o guru da execução. Ele dizia, o problema das empresas, das pessoas, não é planejar. Elas fazem isso muito bem, montam suas estratégias. O problema está na execução. Mais de 75% falham na execução. Então, olha só, olha para a sua vida e talvez, se você parar para pensar por alguns minutos, você vai se dar conta das inúmeras vezes que você tentou e não conseguiu, das inúmeras vezes que você sabia o que tinha que ser feito, mas não fez. Pois bem, é isso que eu faço, essa é a minha especialidade. E hoje, nesse vídeo, para a gente poder falar em colocar energia certa no lugar exato, eu quero te mostrar uma coisa muito interessante que eu desenvolvi esse hábito e que ensino aos meus alunos e que todos eles, quando seguem essa orientação, têm assim o resultado triplicado, seja em que área for da vida. Bom, primeira coisa, tenha um caderno de estudos. O seu caderno de estudos, ele na verdade é o momento que você para estudar. É o momento que você para colocar suas ideias em ordem. Nós pensamos numa velocidade muito alta. Então, quando você para escrever, como a gente é mais lento para escrever do que pensar, automaticamente você se força a pensar e não apenas em ter atividades cerebrais. Ok, mas ao fazer isso, você pode usar o seu caderno de estudos para muitas coisas. Por exemplo, eu chamo o meu diário, né? Meu diário de estudo. No meu diário eu costumo escrever e reforçar a minha autoimagem, eu costumo, por exemplo, reforçar o meu desejo ardente e recentemente, o caderno está bem escrito, há umas 3 semanas atrás, eu estava falando justamente sobre isso, para os meus alunos, como a gente pode desenvolver a produtividade como ponto central, considerando que ser produtivo não é apenas cumprir a agenda, fazer as coisas do trabalho, fazer o que tem que ser feito, é muito mais do que isso. Você de verdade precisa conhecer a produtividade, vai fazer toda a diferença. Saber sobre o que é produtividade de fato. Então, deixa eu explicar para você com poucas palavras. Bom, para você aprender a colocar a energia certa no lugar exato, você, primeiro, quando estiver em qualquer lugar da sua vida, seja para aprender, seja para trabalhar, esteja de corpo e alma. O importante não é o tempo da execução, mas é o envolvimento na execução. Todas as vezes que você está envolvido numa execução, você está colocando a energia certa no lugar exato. Imagina, você vai para uma reunião, quantas e quantas reuniões você está na reunião? Talvez seu corpo, mas não sua alma. E as pessoas costumam fazer isso. Então, fica a dica. Tudo que você aprender de novo, por favor, como muitas vezes a gente não tem memória
neural, desse aprendizado, desse conhecimento, a sua célula não está registrado isso, faça uma coisa, anote. Anote. Por quê? Porque naquele momento pode surgir um insight, mas ele simplesmente pode sumir e nunca mais voltar, porque você não tem isso, não existe essa memória. Então, anote. Por que escrever é importante, então? Só fazendo uma breve recapitulação, porque te ajuda a pensar. Agora, além de escrever, faça um outro favor a você mesmo. Se conecte emocionalmente. De novo, não é o tempo, não é o fato de escrever, mas estar conectado emocionalmente à escrita. Isso é colocar a energia certa no lugar exato. E quando a gente fala de produtividade, e quando eu digo a vocês que a minha especialidade é realmente ajudar as pessoas nesse processo de transformação, dando ênfase, né, e potencializando as 5 inteligências uma única vez, porque só para você entender, é muito simples. Imagina que os 4 pneus do seu carro estão furados. E aí você vai lá, conserta um pneu, deixa os outros 3 e coloca o carro para andar. Daqui a pouco você para na frente e aí você vai e conserta o outro pneu. O que você acha que vai acontecer com o seu carro? De verdade, você vai detonar as outras rodas, os outros pneus, você provavelmente também vai detonar o pneu que está consertado, você vai acabar com toda a parte de suspensão do seu carro, exatamente o que acontece quando a gente fica aprendendo ou tentando consertar ou corrigir uma inteligência de cada vez. Você vai lá e tenta cuidar só do seu corpo e tal, e depois você vai lá e tenta cuidar só do seu intelecto, e depois você quer cuidar dos relacionamentos. Veja, é possível você trabalhar as 5 inteligências, potencializar para que ela possa viver em harmonia. Sabe por quê? Porque as 5 inteligências, elas funcionam como uma engrenagem. Elas, na verdade, fortalecem umas às outras. Então, quando você está com todas elas em harmonia, isso significa que os seus resultados vêm com muito mais força, com muito mais potência. Bom, alguns anos atrás eu desenvolvi um planner. Por quê? Porque esse é o meu High Performance Planner, foi desenvolvido por mim, está aqui minha assinatura. Com que objetivo? Tudo que a gente aprende, a gente não pode ter obesidade mental, né? No sentido de conteúdo. Eu tenho tanta informação que eu criei obesidade, tanta informação que eu tenho mental. Pois bem, quando você aprende e desenvolve, eu costumo dizer o seguinte, o processo de transformação, ele não é um processo que precisa de algo muito fabuloso, não, ele é diário. Ele é uma conquista diária, feita de pequenos gestos e atitudes. Então, quando eu desenvolvi o High Performance Planner, para mim e para os meus alunos, eu pensei exatamente isso. Como era possível a gente trabalhar as 5 inteligências de uma única vez. Então aqui a gente tem inteligência física, emocional, mental, espiritual, de adaptabilidade. A gente aprende a desenvolver estratégias para poder priorizar as nossas ações, para que os resultados sejam alcançados com mais eficácia, com mais velocidade, com aceleração. E aí os meus alunos sempre me perguntam, mas Elis, como é que você faz todo dia para você realmente ter alta produtividade? É simples, 9 mais 51, grava esses números, 9 mais 51, isso significa a sua hora de ouro. E eu costumo dizer assim, nessa hora de ouro, seja egoísta, ela só pertence a você. 9 minutos, você vai olhar todas as ações, vai identificar a prioridade do dia, vai verificar as ações que vão te levar a esse resultado. Só vai se levantar da cadeira quando essas ações estiverem feitas, ou seja, são 9 minutos para planejar o seu dia, mais 51 minutos que você usa para fazer a reprogramação, que são os exercícios e atividades que feitos diariamente com pequenas ações diárias, é possível você reprogramar, potencializar seus resultados. Ou seja, gente, a mudança acontece de dentro para fora. Por favor, não esqueçam isso. Feito isso, agora sim, agora é o momento que você tem para você sentar lá e executar todas as coisas em direção ao seu objetivo. Então veja, você planeja os 9 minutos, planeja executar, você faz os seus 51 minutos focados nas mudanças de dentro para fora, aumentar a visão, intuição, percepção, enfim, todas as coisas que você precisa fazer. E aí durante o dia, adivinha o que acontece? Quando você gera uma prioridade, ela simplesmente vai. E aí, só para a gente finalizar o vídeo de hoje, porque eu dou muitas dicas aí nos stories lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, por favor, vá lá, siga no Instagram. E também no Telegram tem um canal muito legal que eu coloco conteúdo todo dia. Mas os stories são muito interessantes porque eu dou dicas do meu dia a dia, daquilo que eu faço para poder fazer a transformação de dentro para fora e me tornar absolutamente produtiva. E aí tem uma dica que eu falo o seguinte, ó. Primeira coisa que você faz de manhã, por favor, não pegue seu celular.
Não use seu celular, ele é fonte de distração. Ele só serve para tocar e te acordar de manhã. Você vai fazer o seguinte, você vai botar seu celular, ele vai tocar e você vai fazer as primeiras ações mais importantes. Uma, tentar lembrar dos seus sonhos. Por quê? Porque quando você tenta lembrar dos seus sonhos, gente, as maiores ideias, coisas geniais acontecem às vezes à noite enquanto você dorme. Principalmente se você faz um dos exercícios que a gente recomenda aqui no Planner, que é o exercício de você criar um propósito antes de dormir, alguma pergunta, algum desafio que você tem que vencer durante a noite. Esse desafio, a sua própria mente começa a encontrar soluções. Então, de manhã, a primeira coisa que você deve fazer é isso. Tenta lembrar dos seus sonhos, tenta lembrar das coisas que você foi inspirado e sempre papel e caneta do lado para anotar. Segunda coisa que eu costumo aconselhar as pessoas a fazerem é simplesmente arrumar a cama. Deixe sua cama arrumada, isso são ciclos. A gente gera ciclos, começo, meio e fim. Acordo de manhã, arrumo minha cama, volto à noite, ela está arrumada, eu desarrumo. Acordo de manhã, então. São ciclos. A outra coisa importante é lembrando sempre das 5 inteligências, que uma delas é você alimentar seu cérebro. Então, cuida do seu corpo, cuida do seu intelecto, por isso que é importante você estudar e cuida das suas emoções, por isso que é importante os relacionamentos. Mas tudo isso você vai aprender nos outros vídeos. Fica a dica, aproveita a oportunidade, se não me segue nas redes sociais, faça isso agora. Obrigada pela oportunidade de contribuir. Bom, eu não sou seu guru, mas com certeza posso ser sua mentora nessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo.